Boa noite. A energia do amor. São tantas as correntes que circundam os tantos mundos e aos tantos emaranhados em que se associam os fluidos e as energias que são dispensadas por todos os seres que obedecem a um processo natural de doação, do maior para o menor, do cheio para o pouco cheio, também para o que tem pouco. E ainda esse processo segue um curso em que as energias de alta frequência são mais rarefeitas e refinadas, e as energias mais terra-terra são mais materiais. Porém, há uma energia que consegue atravessar os universos e os mundos. Passa-se desde o Sol às trevas, numa velocidade e alcance inimagináveis. Estamos falando da energia do amor. Essa energia é a herança divina e responsável pelas transformações de todos os mundos e a elevação de todos os seres, que, quando a sentem ou já irradiam com maior frequência, estão em franco adiantamento. Ama, e ama muito, enquanto o orgulho, o egoísmo e qualquer ciúme ou inveja ainda vos assolar, reflete teu baixo nível de energia do amor. O amor é o maior bem que nos outorgou a divina natureza. A energia mágica do amor esteja com todos, e senti-la e fazê-la se expandir ainda, aí, enquanto a matéria te oferece uma maneira rudimentar de amar. Mas é o primeiro degrau para um amor universal. Hamed. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEU. Recanto do Saber, 8 de dezembro de 2013. Boa tarde a todos. Então, hoje é um prazer vir aqui novamente, né, nessa casa. Me sinto muito à vontade aqui, muito bem. E o tema que eu escolhi para falar para vocês hoje é um tema interessante, onde tudo começou, onde essa fala que o mundo persistiu por um longo ano, tendo sido em dado momento colocado no devido movimento. A partir disso, tudo se segue por Lucrécio, 50 anos antes de Jesus. 2000 anos depois, tem a teoria do Big Bang, que nada mais é do que a mesma coisa. Então, tudo começou como? No começo, nosso sistema solar, 14 bilhões de anos mais ou menos. Todo o espaço, toda a matéria, toda a energia do universo conhecido estavam contidos num volume inacreditável de 1/1.000.000 do tamanho do ponto final que encerra essa frase, né? Opa, voltando aqui. Esse pontinho aqui, ó, uma trilionésima parte. 1 trilhão é esse número aqui, ó. Então pega um ponto, divide por 1 trilhão, dá um ponto bem pequenininho. Tudo estava ali dentro. Tudo que a gente conhece hoje estava ali dentro. Tudo era muito quente. As forças básicas da natureza estavam unificadas. Todas as forças da natureza estavam unificadas nesse ponto, nesse trilionésimo ponto de um ponto, nessa coisa minúscula. Estava tudo ali. Toda a energia do cosmos estava ali. Tudo. Embora não se saiba como começou, esse cosmos, que era menor que um ponto, só poderia se expandir. Claro, retrair não podia mais, só podia se expandir, né? Isso chama-se Big Bang. Em 1916, o Albert Einstein apresenta a teoria da relatividade, que explica a gravidade, onde a matéria e a energia curva o tecido do espaço e do tempo que as envolve. Então ele provou que o tempo, né, sofre uma curva, sofre a ação da gravidade. Em 1920, Max Planck, que é o pai da física quântica, revela a teoria da mecânica quântica, trazendo tudo o que é pequeno, moléculas, átomos e partículas subatômicas. Mas essas duas teorias ainda eram incompatíveis, não se casavam. Uma falava de uma coisa, outra falava de outra, e não se compatibilizavam. E lançou os físicos numa corrida para fundir a teoria do grande com a do pequeno. Então, o grande era o Einstein explicou o grande, o Planck o pequeno, mas as duas não tinham o mesmo comportamento. Como é que isso é possível, né? Ainda longe dessa solução, ainda hoje não tem essa solução. Hoje o que mais se aproxima é a teoria das cordas, que eles tentam unificar a teoria do tudo, né? Que chama de teoria do todo, né?
Ainda longe da solução definitiva, já se sabe onde estão os principais obstáculos. O principal é o do começo do universo. Onde está tudo, onde eles não conseguem ainda explicar é o começo, onde tudo começou. O ponto, o marco zero, né? É o intervalo de tempo entre zero, o tempo zero, ou seja, tempo absoluto onde não existia tempo, onde não tinha nada, e o tempo de 10 elevado a menos 43, que é um décimo de bilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo de segundo. É muito rápido isso, né? É? Muito rápido, né? Está aqui, ó. Esse número aqui, ó. Isso aqui é a parte de um segundo, isso aqui, ó. Esse número todo aqui, ó. Quando chega nesse ponto aí, nessa fração de tempo aí, as coisas não se explicam ainda. À medida que o universo envelhecia, além dos 10 elevado a menos 35 segundos, quer dizer, praticamente esse tempo aqui, ó, 0,1 segundos, o universo estava envelhecendo. A partir do grande início, do marco zero, da expansão do Big Bang, né? Ele continuou a se expandir, diluindo todas as concentrações de energia, e o que restou das forças unificadas se dividiu entre duas forças, as forças fracas e as fortes. Vou explicar para você o que é isso aí. Essas duas forças. O universo, só existe 4 forças conhecidas hoje no universo. É a força eletrofraca, que se dividiu em força eletromagnética e a gravidade, né? E a força forte, que é a força nuclear, que ela faz com que o núcleo de um átomo, que é a menor partícula, que a gente sabe tudo é feito de átomos, né? O átomo tem um núcleo. A força forte é o que mantém o núcleo aglutinado, é que dá estabilidade, né? Então, desnudando as 4 forças distintas que passamos a conhecer e amar, com força fraca controlando o decaimento radioativo, onde tudo vai se envelhecendo, é a velhice. A força nuclear forte unindo o núcleo atômico, a força eletromagnética unindo as moléculas, formando a matéria, formando a diversidade das coisas, a diferença das coisas, e a gravidade unindo a matéria condensada, unindo os planetas, a gente está no chão, quando levanta um pé, o outro está no chão, e assim por diante. Então tudo isso, essas 4 forças é que constitui toda a grandeza do universo, né? E aí isso se formou nesse tempo de 10 a menos 35, ou seja, 0,0001 segundos. Nesse tempo que essas 4 forças se formaram, que não tinha, estavam unificadas naquele ponto, um trilionésimo de um ponto, né? Estava tudo unificado ali, estava tudo latente ali, como num ovo, um minúsculo ovo, onde está tudo, todas as potenciais, toda a matéria, está tudo ali, tudo ali. Então, 1 trilionésimo de segundo se passou desde esse começo aí. 1 trilionésimo de segundo. A gente fala trilionésimo, é muito para vocês terem uma ideia, o que é 1 trilhão? Quantos anos tu tem? Se começar a contar agora de 0 até 1 trilhão, acho que tu não vai fazer 70 anos, tu não vai acabar de computar ainda. Contando de 1 em 1. Para tu ver como é comprido. Como tem número, né? É muita coisa. Ao mesmo tempo, a interação da matéria na forma de... Essa é uma palestra, gente, não estranhe, porque eu estou falando aqui para vocês de conceitos... É uma palestra científica. Mas é muito importante que depois a gente vai ver onde é que ela interage na nossa vida. Vou tentar mostrar isso para vocês. Tá? Então, ao mesmo tempo, a interação da matéria na forma de partículas subatômicas... O que é subatômica? É partícula menor que um elétron, menor que um átomo, menor que um próton, menor que um nêutron. Que são as menores partículas que a gente conhece. A energia, então, na forma de partículas subatômicas, a energia na forma de fótons. Esse cara aqui, fóton, que é um condutor sem massa, que são luminosos e são ondas ou partículas. Era incessante. O que é isso? O que é um fóton, gente? Um fóton, o fóton é a luz. Um fóton, ele não tem massa. Ele não tem massa. Ele é só energia. Ele é tão pequenininho, e ele é o que faz a confusão toda. Ele leva a luz, ele faz uma coisa bater na outra, ele alimenta um, ele derruba um, ele levanta o outro, ele faz tudo isso aí. O fóton é fundamental. Quando Deus falou, faça-se a luz, provavelmente ele estava falando dos fótons, né? O universo era suficientemente quente para esses fótons espontaneamente converter-se sua energia em pares de partículas
de matéria e antimatéria, que imediatamente depois de se aniquilarem, devolviam sua energia aos fótons. Sim, antimatéria existe. O que acontece? Então, o que acontece? Naquela sopa de início, naquele trilionésimo de segundo, que estava tudo acontecendo, a explosão, as partículas iam se formando e elas se chocavam umas com as outras. Porque quando a criação, quando começa, sempre que tem uma partícula, o que é inexplicável para o mundo científico ainda, é que para cada partícula existe a antipartícula. A matéria existe a antimatéria. Sempre existe o oposto. Então, o que acontece? Está tudo em ebulição, expandindo assim, drasticamente rápido, muito quente. Mas, de repente, uma partícula se criava, a antimatéria se criava, elas se chocavam, e elas se aniquilavam, literalmente elas morriam. Elas se chocavam, uma acabava com a outra. E sobrava uma energia. Essa energia era devolvida para quem? Para os fótons. Os fótons recolhiam essa energia e iam provocar mais formação de partículas e ficavam formando partículas, matéria e antimatéria, se chocavam, morriam, devolviam energia para o fóton carregava, fazia mais partículas e assim sucessivamente. Aí tu pode pensar assim, meu Deus, mas não aconteceu nada. Não ia acontecer nada mesmo. À medida que o cosmos continuava a se expandir e resfriar. Se tornando maior o nosso sistema solar, a temperatura baixou, ficou gelado. 3 bilhões e 663 bilhões e 3.660 graus Celsius. Isso é um calorzinho básico, né? 3 bilhões e 663 bilhões de graus. Isso estava resfriando. Vocês imaginam que temperatura é essa? Né? Não estou falando em 50. Pô, está 40 graus. Ah, que calor danado. Mas vai viver lá em 3 bilhões. Bota o dedo ali. É muito quente. Né? E aí, o que aconteceu? Nesse tempo, 1 milionésimo já estava 1 milionésimo de segundo. O universo estava ficando mais velho. Estava ficando velho já. 1 milionésimo de segundo já estava ficando velho. Aí, fortes evidências teóricas sugerem que um acontecimento bem no princípio do universo, talvez durante uma das divisões de forças, dotou o universo de uma marcante assimetria. O que é uma assimetria? Assimetria é uma diferença. Opa, surgiu uma diferença. Pô, mas Deus não é perfeito? Deus é perfeito ou não é? É? Mas estava produzindo uma assimetria, uma diferença, tinha uma diferença. Na qual as partículas de matéria superavam por pouco as partículas de antimatéria. 1 bilhão de matéria para 1 bilhão de antimatéria para 1 bilhão de matéria. Então, matéria ficava 1 bilhão e 1, antimatéria 1 bilhão. Então, matéria tinha uma partícula a mais. Em 1 bilhão. 1 bilhão. Tinha uma partícula a mais. O universo se expandia e resfriava e a matéria se formava. As partículas estavam formadas e transformadas. Sem essa simetria, essa diferença de 1 bilhão e 1 para 1 bilhão, entre matéria e antimatéria, toda a massa do universo teria se auto-aniquilado, deixando o cosmos feito de fótons e nada mais. Seria um cenário mais radical do face à luz. Entendeu? Então, se não fosse essa partícula, essa diferença, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui em função dessa assimetria de 1 bilhão para 1 partícula, no início. Vocês olhem que coisa. Quando eu tomei conhecimento desse estudo, porque tudo isso aqui é científico, isso aqui tudo é comprovado cientificamente. Eu fiquei muito assim, poxa, aí a gente vê Deus, né? Deus não erra. Deus não erra nunca. Porque de 1 bilhão para 1, pega 1 bilhão, sobra uma. E essa uma, formar tudo, o resto tudo se aniquilou. Agora, 1 segundo se passou desde o começo. Então já estava muito velho o universo. Já tinha 1 segundo de existência. Fazia aniversário de 1 segundo. Tudo isso se formou em 1 segundo. O universo cresceu até alguns anos-luz de diâmetro. Você sabe o que é 1 ano-luz? 1 ano-luz é quase 10 trilhões de quilômetros. Quase 10 trilhões de quilômetros. Só restava 1 elétron a cada bilhão. O restante se aniquilava com a antimatéria.
num mar de fótons. Nesse instante, um elétron para cada próton foi congelado na existência. À medida que o cosmos esfriava, baixando de 100 milhões de graus, os prótons se fundem com prótons e nêutrons, formando núcleos atômicos e fazendo eclodir um universo em que 90% do nosso universo é hidrogênio e 10% é hélio. Todo o nosso universo é isso aí. 90% do que existe no universo é hidrogênio e 10% é gás hélio. Agora 2 minutos se passaram desde o começo. 2 minutos. O universo é inteligente, a vida é inteligente, pela vontade de Deus, que reina soberano em todos os lugares através dos seus intermediários, seus ministros, os engenheiros siderais, cientistas da vida superior, captaram o pensamento divino, utilizaram esse imenso potencial divino pensante, transformando em bilhões de partículas divinas, o que viria a ser chamado atualmente de princípio consciencial ou princípio espiritual. Assim tudo foi criado. Então disso tudo aí nasce, né? As partículas divinas, ó, tudo foi captado, as partículas, o que viria a ser chamado também de princípio consciencial. Ou seja, tudo nasce, né, do pensamento de Deus. Tudo vem do pensamento dele. Depois do Big Bang, o principal objetivo do cosmos foi a expansão, sempre diluindo a concentração de energia que enchia o espaço. A cada momento o universo ficava um pouco maior, mais frio e mais escuro. Durante 380 mil anos as coisas ficaram dessa forma, se expandindo. As galáxias começaram a se formar. E assim, nós estamos em expansão até hoje, né? Então vamos ver o que são as galáxias. O que são as galáxias que se formaram aí? As últimas estimativas mostram que o universo observável pode conter 100 bilhões delas. Hoje esse número já está sendo ultrapassado. Bilhões de galáxias. Então vamos ver o que é uma galáxia. Nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem a aparência de um leite derramado, por isso que chama-se Via Láctea, né? Via leitosa, né? Uma estrada leitosa. Essa é a nossa Via Láctea, onde a gente mora, é a nossa casa, né? Nesse universo, né? Nossas duas galáxias vizinhas mais próximas, a uma distância de 600 mil anos-luz, são pequenas e irregulares. Elas foram detectadas no céu por Fernão de Magalhães, em 1519. No seu diário de bordo, e são chamadas grande e pequena, a grande e a pequena nuvem de Magalhães. A galáxia maior que a nossa e mais próxima é a Andrômeda, que fica a 2 milhões de anos-luz e é a mais brilhante que a nossa Via Láctea. Pra vocês terem uma ideia, a Via Láctea, o comprimento dela, o diâmetro dela, para atravessar a nossa galáxia, a Via Láctea, para atravessar ela tem uma distância de 100 mil anos-luz. Se eu pegar um disco voador aqui, um avião que entra na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros em um segundo, a luz anda a 300 mil quilômetros em um segundo. 300 mil quilômetros. É muita coisa, né? É muito rápida a luz. Se eu pegar uma nave que anda nessa velocidade, eu vou levar 100 mil anos para ir de uma ponta a outra. E a distância entre Andrômeda, que é a próxima galáxia perto da nossa, é 2 milhões de anos-luz. Tem espaço sobrando aí, né, para fazer muito loteamento, né? Pode ter muito terreno aí pelo céu, né? As galáxias anãs são proporcionalmente muito mais numerosas. São difíceis de detectar. Tá? Essas são as anãs, nem vou falar. Então, nossa galáxia tem um dia de 100 mil anos-luz. A Terra está a 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Então, aqui é a nossa galáxia, ó, aqui, ó, tá vendo isso tudo aqui, ó, essa nebulosa aqui, ó, isso tudo é a nossa Via Láctea aqui, ó, né? Depois eu vou mostrar o ponto que está. Aqui está o centro, ó. Do centro da nossa galáxia para cá, a nossa galáxia está a 26 mil anos-luz de distância, né? A nossa galáxia pode chegar em número de estrelas. O que é uma estrela? Estrela é um sol, não é um planeta. Um sol é uma estrela. Só a nossa galáxia, que ela é teoricamente pequena, ela tem cerca de 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de sóis, né? Ó, ali que eu queria mostrar para vocês, ó, a Via Láctea aqui, ó. Essa aqui é a nossa galáxia, ó. A nossa casa é essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Em forma de espiral, né? Ó, forma de espiral.
O sistema solar está aqui, ó, quase na periferia. Ou seja, nós moramos na periferia, só para vocês saberem, né? Os bairros chiques são aqui no centro. Os mais adiantados, né? Os povos mais avançados, as humanidades mais ricas, mais felizes, mais evoluídas, obviamente são mais para cá, né? Nós ficamos aí na periferia, né? Estamos chegando. A nebulosa de Órion, o berçário de formação estelar mais próximo de nós, cerca de 1.500 anos-luz também, né? Pode ser visto a olho nu. Está aqui, ó. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Sírios, Cão Majores, né? Constelação de Cão Maior. Os egípcios reverenciavam Sírios. A deusa Ísis, mulher de Osíris, tinha um filho, como é que é? Horus. Né? Osíris era casado com Ísis. Todos eles tinham uma simbologia na mitologia. Ísis simbolizava Sírios. Sírios é uma estrela. É a estrela mais brilhante que a gente pode ver no céu. Ela fica nessa constelação do cão maior. Porque parece aqui, ó, parece um cão, ó, tá vendo aqui, ó? Que é a cabeça do cachorro aqui, ó, e o corpo dele, tá vendo? Sírios está ali, ó. São duas, A e B. A mais brilhante. Eu falo para vocês isso. Os egípcios construíram a maior pirâmide do Egito, chama-se Gizé. A pirâmide de Gizé. Ela está toda alinhada com os Sírios. Não só com os Sírios, também com a Ursa Maior, né, e outros. Mas principalmente com tem a Câmara da Rainha e a Câmara do Rei. A Câmara da Rainha está totalmente alinhada. Aqui, ó, a Câmara da Rainha no interior da pirâmide, ela recebe a luz solar de Sírios, a luz dos Sírios, incide direto no interior dela. A pirâmide, quando os Sírios brilha, a luz desse sol chega no interior da câmara, a câmara da mulher, da rainha do faraó. E a câmara do homem, do Osíris, né? Chega outra estrela, que também está alinhado com eles, né? Entendeu? Essa Gizé foi construída em 2500 a.C. Tá? Eles já tinham essa tecnologia, o povo egípcio naquela época. Já sabia fazer alinhamento. Já sabia que. Por que Sírios sempre foi um planeta, uma estrela muito significativo aqui na Terra? Mitologia, muitas religiões falam, os índios americanos, os Cherokees falam de Sírios, muita gente fala de Sírios. O que Sírios tem a ver com a gente? Tudo. Tudo. Sírios tem um planeta que de lá que veio Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, José de Arimateia, José Carpinteiro, entre outros, João Batista, entre outros espíritos luminosos que vieram ajudar Jesus na sua grandiosa missão na Terra há 2000 anos. Vieram desse planeta, Sírios, desse mundo, Sírios, que é um mundo feliz. Que é um mundo feliz. Esse mundo feliz, Sírios, já passou por processo evolutivo. E quando a humanidade de Sírios, que faz isso faz milhões de anos, estava em problemas também evolutivos, como está passando na Terra, também foram deportados, só que eles foram deportados para a Capela. De Sírios para a Capela. Capela evoluiu e os rebeldes foram deportados para a Terra. Os que se arrumaram voltaram para Sírios. Então a Terra, nós temos tudo a ver. Por que nós temos tudo a ver com Capela, com Sírios e Terra? Porque diz o nosso inesquecível Chico Xavier, e querido e amado Chico Xavier, que são os planetas que Jesus governa. É onde Jesus é o líder maior, é o governador desses planetas. É por isso que a nossa relação com Sírios é tão forte, a nossa relação com Capela é tão forte, né? Com esses mundos aí, né? Então está tudo interligado, é uma família só. Nós somos uma família. A gente pode dizer que nós somos da mesma família de Capela, mesma família de Sírios. Somos todos uma família única, que haveremos um dia estar todos reunidos sob o mesmo pastor, como disse Jesus, né?
quando tiver consciência. Olha lá a Via Láctea, que linda aí. Nosso sistema solar. O Sol. O Sol é a única estrela do nosso sistema solar. Encontra-se a 150 milhões de quilômetros. É perto, né? 150 milhões. A luz leva 8 minutos para chegar aqui, né? O seu diâmetro é aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra. Diâmetro. 109 vezes maior que a Terra, em diâmetro. A maior estrela descoberta no universo, a maior de todas até hoje, no mundo científico, é a VY Canis Majoris, também conhecida como VYCMA, que fica a 5 mil anos-luz da Terra. Tem 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. É muita coisa, né? 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro, gente. É uma coisa que a gente não pode, né? O porte é 1.800 ou de 1.800 a 2.000 vezes maior que o Sol. Imagina tu pegar o Sol, que é essa grandeza toda, multiplicar por 2.000, cara. Esse é o tamanho dessa estrela. 2.000 sóis juntos, reunidos numa estrela. É inimaginável um negócio desse, né? Mas é o tamanho dela. O diâmetro dessa superestrela equivale a 9 vezes a distância da Terra no Sol. A distância da Terra no Sol, o diâmetro da estrela é 9 vezes maior que essa distância. É muita coisa, gente. É muita grandeza. Então, o sistema solar é formado de conjunto de 8 planetas, satélites naturais, asteroides, cometas, que se ligam ao Sol através da gravidade. O sistema solar também é composto por uma grande quantidade de gases, poeira. Então, tudo isso aí que a gente já sabe, né? Os planetas, Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno. A Terra, Plutão não é mais planeta, né? A Terra é um planeta, não é primitivo, mas é um nível acima do primitivo. É um planeta de provas e expiações. Existem planetas mais desenvolvidos no nosso sistema solar do que a Terra? Existe, claro. Pô. Qual é o mais? É Júpiter. Júpiter e Saturno são os dois maiores. Vênus, Netuno são planetas belíssimos, que tem uma população, uma humanidade feliz, harmônica, não tem doença, não tem diferença de clima, não tem inseto, não tem ódio, não tem crime, não tem nada. Lá tudo é paz, tudo é harmonia, tudo é alegria, tudo é trabalho, tudo é sorriso. Vocês querem ir para lá? Capriche. Vamos chegar lá. Olha aqui, ó. Olha que interessante isso aqui também. O Sol. Os planetas, a maior parte dos satélites dos planetas que giram em volta do Sol na mesma, em órbitas aproximadamente circulares. Se olharmos de cima do Polo Norte, isso aqui, ó, é quanto ocupa a matéria, ó, divisão da massa no sistema solar. A massa. 99,85% da massa de todos os planetas do nosso sistema solar está no Sol. 99,85% estão no Sol. Todos os planetas, os outros 8 planetas, representam 0,135%, 0,1% do que restou de massa no sistema solar. Praticamente nada, né? Vocês vejam como é que é, como o Sol é grande em relação ao nosso sistema solar, né? E o mundo pequeno? Eu mostrei o mundo grande. E o mundo pequeno? Opa! Mundo pequeno. Um átomo é isso aqui, ó. É uma partícula, tem um núcleo e tem elétrons girando ao redor dele ali, ó. Aqui ilustra bem, aqui também, mas aqui ilustra melhor. Ó, um núcleo que é constituído de nêutrons, prótons e prótons, né? É o núcleo dele, e os elétrons com carga negativa, próton carga positiva, elétron carga negativa e nêutron sem carga. Isso aqui girando em órbitas. Como o nosso sistema solar. O Sol aqui na frente, aqui no meio, e os planetas girando ao redor. É idêntico, mesmo modelo. É o mesmo princípio, mesmo. O que é no grande tem no pequeno. Um átomo, 90,99999% do átomo é vazio, é oco, não tem. Vocês lembram que eu falei que todo o nosso universo estava num trilionésimo de ponto, de um pontinho que encerra a frase? Porque é um vazio muito grande, né? Tudo é muito vazio. O universo é composto por 74% de vazio, 22% apenas matéria escura, matéria que só interage com a gravidade, né? E outros 4 são realmente alguma coisa, ou seja, matéria tangível. Somente o que a gente vê aqui é 2%.
quando a gente vê aqui o universo que a gente vê, o universo que vai, as sondas espaciais, o Hubble tal, todas essas sondas aí, e tudo que a gente entende por planetas, sóis, galáxias, tudo isso está dentro do 4%. Os 96% ainda a gente não vê, que chama-se que é a matéria escura, ou a antimatéria. Não, mas é a matéria escura. Matéria escura, já existem estudos, né, que estão tentando avançar nesse sentido. Nós, espíritas, que já temos uma visão um pouco ousada, né, temos já condições de que a gente entende o mundo espiritual como uma dimensão diferente da nossa, nós podemos ver que o mundo espiritual é a matéria escura. Entendeu? Essas dimensões além da nossa, né? Podemos dar um chute, é um chute, né? Não vou dizer que não é uma verdade científica, isso é uma suposição minha aqui, tá? Fóton. Fóton não tem massa. Fótons são partículas de energia caracterizadas pela frequência. Então o fóton ele é muito importante nesse contexto que eu vou falar para vocês aqui. Então, a teoria do fóton postula que a luz é composta de partículas de radiação ou pulsos eletromagnéticos chamados fótons. Existe um princípio na física quântica chamado princípio da incerteza, ou dualidade, que é a onda-partícula. É este o princípio que está na base da mecânica quântica de Max Planck. A teoria de Bell, interação não local. Essa também é outra. Esse princípio da incerteza aqui, olha, é muito interessante falar. Por quê? Porque no mundo das subpartículas, por exemplo, o que acontece? É impossível tu dizer a localização de alguma coisa. Não existe como localizar uma partícula, ela está nesse momento aqui. Ou ela vai passar por aqui. Não existe essa possibilidade. Existe probabilidade de ela estar ali. Uma probabilidade. Então, tudo é uma probabilidade. Quando a física quântica vai interagir através das suas leis que eles vão descobrindo, né? O campo unificado, teorema da interação não local, que esse aqui, essa experiência da fenda dupla, né? Que eles fizeram, por exemplo, fizeram uma experiência que perceberam que uma partícula, uma hora ela se comporta como onda e uma hora ela se comporta como partícula. Isso aí deixaram os físicos meio loucos. Mas como? Pode, ou ela é partícula ou é onda. Não, uma hora ela é partícula ou é onda. Mas então vamos ver o seguinte, vamos botar uma coisa assim, vamos atirar uma partícula aqui numa chapa de ferro lá na frente, passando por uma fenda aqui, e vamos botar uma câmera aqui ultrassensível para ficar monitorando a partícula aqui para ver como é que ela fica, como é que ela se transforma em onda. Em que momento que ela se transforma em onda? Ela vem como partícula até aqui, quando atravessa a chapa ela se transforma em onda. Mas isso não é possível, vamos ver como é que isso acontece. Aí quando eles botaram uma observação, o que aconteceu? A mesma experiência, a partícula foi como partícula até o fim. Pô, mas então a observação interfere no comportamento da partícula? Interfere. Se tirasse a observação, passava a ser onda. Pô, mas isso aí está de brincadeira, pô. Mas é assim. Então vocês vejam que no mundo subatômico, o pensamento, a interação das coisas, um simples olhar, uma observação, um desejo, uma intenção, ele muda a realidade. Ele muda a realidade. Ele faz outra coisa. Era para ser uma coisa, podia ser outra. A gente ainda está engatinhando nesse negócio aí, tá? Está engatinhando, a gente não sabe. Porque a gente faz as coisas assim sempre de forma muito primitiva. A gente pensa de uma forma muito desordenada ainda, nossos pensamentos não são ordenados. A gente pensa o que vem na telha, a gente pensa. A gente não imagina que tem consequência o que a gente está pensando, a gente está imaginando que ninguém sabe, ou que não interfere em nada, mas, como diz o William James, nós somos como ilhas num oceano, separados na superfície, mas interligados nas profundezas. Está entendendo? Nós estamos ligados, nós aqui. Estamos ligados. Né? Então, também essa questão dos dois elétrons correlacionados, teorema de Bell, interação não local, é uma experiência muito interessante também, que é quanticamente, que é o seguinte: pega uma partícula, divide essa partícula em duas partículas.
cria uma outra partícula a partir dela, separa elas, a distância que quiser, pode ser a 200 bilhões de quilômetros. E aí, as duas partículas estão lá, uma lá e outra aqui. Se tu mexe numa aqui, ó, a outra mexe lá na mesma hora. Se tu mexe na outra lá, a outra mexe aqui na mesma hora, e da mesma forma. Mexe igualzinho. Mas como, pô? Elas não estão ligadas. Daí que veio a teoria das cordas, a teoria do campo, que tudo que nós estamos vivendo aqui é um campo. Como se isso aqui fosse uma malha, uma rede. Tudo, imagina nós viver aqui tudo numa teia, uma teia de aranha. Uma teia de aranha. A teia de aranha é um exemplo bom da teoria das cordas. A aranha, ela pode estar ou no vértice, lá no meinho da teia, ou ela pode estar fora. Mas ela está com um pezinho numa cordinha ali. Se um inseto posa na outra extremidade da teia, pode ser grande a teia, ela na mesma hora ela sabe. Não sabe? E ela sabe tudo, ela sabe qual é o tamanho do inseto, que inseto, ela sabe tudo. E ela vai lá e come o bicho. A hora que ela quiser. A teoria das cordas é mais ou menos isso. É para explicar que tudo que ocorre, isso pode explicar o quê? Aquele atributo de Deus, que é a presciência. Deus sabe tudo, em todo momento, sabe? Deus não sabe o que a gente pensa? Está explicado. A física hoje explica isso aí. A teoria quântica explica isso. Ah, mas eu não consigo pensar. Ainda bem que a gente não consegue pensar o que o outro está pensando, né? Porque imagina nós, nesse nível de atraso que a gente está, pensar e descobrir o que o outro está pensando. Né? Já pensou que confusão que ia dar? Nós ia brigar a todo momento, né? Pô, tu me chamou de feio? Não, cara, não chamei, mas pensou. Pensar e falar é a mesma coisa, não é? Vocês acham que é ou não é? Hã? É a mesma coisa. Então a física quântica está descobrindo muita coisa, né? Tá? Então, no universo, a gente vê que, na realidade, quando eles foram ver o átomo, essa partículazinha aqui, ó, quando eles foram ver isso aqui, ó, quando os cientistas começaram a estudar o núcleo, eles foram ver assim, um nêutron, o que é um nêutron? O que é um próton? O que é um elétron? Cara, por exemplo, um próton, ele é um conjunto de outras partículas. Ele não é uma partícula sozinha, é uma partícula, ele está se manifestando como uma partícula, mas ele é um conjunto de outras, de quarks, gluons, outras partículas subatômicas, muito menores que ele, que se juntam num comportamento e dão cara para aquela partícula. Entendeu? Então, na realidade, não existe matéria. A matéria não existe. Existe só a energia. Só energia, só manifestação. Que no fundo é o pensamento de Deus. Então não existe nada. Tudo isso aqui, ó, é uma forma de expressão. Mas na essência, o que é isso aqui? Isso aqui são partículas. E se eu desmanchar isso aqui? Se eu queimar isso aqui agora, onde é que está isso aqui? Não está. Vai formar outra coisa. Quando a gente morre, o que acontece com o nosso corpo? Ele vai se decompondo. Mas decompondo em quê? Em partículas. O teu corpo é o mesmo átomo que formou um dinossauro há 250 milhões de anos atrás. A tua molécula do teu coração pode ser que tenha a molécula do coração do teu tataravô ali, que fez o mesmo, o átomo que habitou o corpo dele pode estar habitando o teu corpo hoje, por uma questão de afinidade. Por uma questão, aquela questão das duas partículas, isso explica, por exemplo, o amor. O amor é exatamente assim. O amor é assim. O amor, se o outro sofre, a pessoa que eu amo sofre, eu sofro. Não sofro? Tu não sofre quando quem tu ama sofre? O que o elétron lá? Se torce lá, ele torce aqui. Se tu fica feliz, a pessoa que te ama fica feliz. É a mesma coisa. Nós estamos todos interligados, mas a gente se comporta como se não fosse. Por causa do nosso egoísmo ainda, claro, que é uma doença da alma. Um dia a gente vai melhorar isso aí. Entendeu? Então, partindo. Já falei? Então, no fundamento, na realidade da criação, vive o pensamento de Deus, né? O que é o pensamento? Onde é que interfere o pensamento na nossa vida? O pensamento é uma radiação
da mente espiritual, porque a mente está no espírito, não está no corpo. O cérebro físico está no corpo. O cérebro é só onde o que faz uma fotografia para revelar? Eu pego uma chapa, né? Eu pego um papel, eu imprimo a luminosidade ali reage uma reação química ali, imprime no papel a foto que estava captada, né? O cérebro é mais ou menos isso. O espírito capta as imagens, os sons, tá? Imprime no cérebro. Revela no cérebro. O nosso cérebro é o revelador do pensamento do nosso espírito. Na realidade, eu sempre digo o seguinte: vocês admiram muitos médiuns de psicofonia, não admiram? Né? Tem gente que gostaria de ser médium, né? Mas vocês são médiuns. O primeiro grande médium que existe é a gente. De quem? Do nosso próprio espírito. Eu estou dando psicofonia aqui, estou falando aqui, quem está falando aqui? Meu espírito está falando, cara. Mas ele não pode se manifestar, ele tem que ter o corpo inteiro, eu estou falando por ele. Só que eu estou dentro de mim, eu nem percebo isso. Mas quando eu falo por um outro, quando eu treino isso e consigo dar para uma ideia de outro, todo mundo acha que a pessoa é um extraterrestre, mas não é. É normal isso. Acontece conosco, toda hora. Quando eu falo, eu estou dando psicofonia. É o mesmo processo de sintonia. Só que com o meu espírito. Entendeu? Então, o pensamento é uma radiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade. Olha só, isso aqui que é interessante, que eu quero mostrar para vocês. E propriedades químico-eletromagnéticas. O pensamento, gente, ele é matéria. Ele é ponderável. O pensamento ele pode fazer isso. O pensamento ele pode modificar isso aqui. De forma bem mais... Se eu quiser estourar esse balão aqui, eu tenho que pegar uma agulha aqui e estourar, mas eu estouro ele. Pá! Mas tem formas mais evoluídas que eu posso estourar só com pensar, né? E estourar esse balão aqui. Os paranormais fazem isso já. Entortam um garfo, o Uri Geller, né? Entortava um garfo, né? Com a maior facilidade. Ele já tem essa condição, ele já conhece o caminho, algumas coisas ele já consegue fazer. Entendeu? Então o pensamento é resultado de ponderabilidade. Quando uma pessoa vem, toma um passe numa casa e se cura de um câncer, o que aconteceu? As células dele foram renovadas. Foram modificadas. Chegaram ali no físico. Chegou no físico. O que chegou ali? O pensamento da espiritualidade, do passista, de quem foi, do merecimento dele, claro, tudo. Mas tudo foi uma convergência do quê? Dos seus sentimentos com o seu pensamento. Que chegaram naquela célula ali e curou, modificou ela. Na hora. Isso é instantâneo quando chega ali. Não demora muito. Isso é um segundo. Isso é um segundo. Então são partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Plástica. Se eu falo assim, vou pensar numa fruta, uma maçã. Já imaginou uma maçã? Não imaginou? Todo mundo já pensou uma maçã. Todo mundo formou uma maçã na mente. Formou uma mente. Formou uma maçã. Eu falei uma maçã, tu formou uma maçã. Mas eu não disse a cor. Aí, como eu não disse a cor, um formou uma maçã verde, outro azul. Agora se eu falar uma maçã vermelha, todo mundo vai falar uma maçã vermelha. E se eu falar assim, não pensem em maçã. Tu consegue? Alguém consegue? O não obedece o cérebro. O cérebro não obedece o não. Por isso que não adianta falar não para as crianças. Educar uma criança com não é burrice. Não faz isso, não faz aquilo. Tem que falar o que ele tem que fazer. Faça isso, manda fazer o certo. Faça o certo, faça o certo, faça o certo. Aí ele grava, ele educa. Falar não, ele não vai entender. É burrice falar não. Porque o não é compreendido. Entendeu? Então, a mente, parte da mente que elabora a radiação, se difunde por todo o cosmos orgânico, primeiro através do centro coronário, que é esse centro aqui, espraiando-se depois por todo o córtex, sistema nervoso, e vai se projeta pelo... Qual é a lei que existe, a grande lei que existe no universo? É a lei da atração. Que é a lei do amor. Por essa lei tudo acontece. Então, quando a gente pensa, a gente irradia. A gente vai irradiar e a gente vai encontrar os pares, encontrar a similitude daquilo que a gente está projetando. Quem dá força e coloração para o pensamento é o sentimento. Depois a gente vai ver.
Esse pensamento, esse alemão Fritz Albert Popp, que recebeu o prêmio Max Planck, ele disse que ele afirma que as células também se intercomunicam através da luz. Ele diz que as células físicas se intercomunicam através dos fótons, da luz, né? Tal radiação mental, como é que chega a energia espiritual, como é que chega no nosso corpo? Isso que eu quero explicar para vocês. Chega a energia espiritual, chega. Tal radiação mental, quando alguém pensa, quando alguém está desejando bem para alguém, quando eu estou desejando bem para mim mesmo, quando eu estou desejando o bem para mim ou o bem para o outro, né? Essa radiação mental, expelida sob a forma de ondas eletromagnéticas, constitui o fluido mento magnético que, integrado ao sangue e à linfa, nosso sangue é nosso plasma. Ele é fundamental na nossa vida. Os nossos pensamentos, eles produzem, né? A gente está irradiando todo momento esse fluido mento magnético, que são essas partículas mentais que são ponderáveis, plásticas. A gente está jogando direto onde? No sangue, através do sangue. E na linfa. A linfa é um líquido que corre junto com o sangue e percorre todo o organismo psicofísico, concentrando-se nos plexos, centros vitais, exteriorizando o halo vital ou aura. Então, tudo que a gente pensa, exterioriza a nossa aura. O que é a nossa aura? Nossa aura é o nosso campo eletromagnético que vibra bem pertinho do nosso corpo. É o primeiro campo energético que nós temos, além do físico. Esse campo, ele tem vamos dizer assim, a nossa tela, a nossa pele espiritual. Se ele está bem, o nosso corpo está bem. Se ele reflete alguma coisa errada, é que o nosso corpo está mal. Por isso que tem aquela foto Kirlian, aquele russo Kirlian, descobriu aquela forma de fazer ali, que eles já podem ver pela coloração daquele negócio ali, se tu estás doente ou não estás. Entendeu? Então, a linfa é um fluido transparente que impregna o corpo, que é produzido quando o sangue atravessa os vasos capilares e vaza para o corpo. Eu quero dizer aqui, os leucócitos também conhecidos, não, mais para frente. Tem que avançar um pouquinho, o tempo é curto. As mitocôndrias, queria falar das mitocôndrias. O que é mitocôndria? Mitocôndria todas as atividades celulares consomem energia. Tudo para cima, qualquer coisa no universo precisa de energia, certo? O teu carro não anda sem gasolina, teu relógio não vai sem pilha, sem energia solar. E tu também tem que comer. Qualquer coisa tem que ter energia. Não é verdade? Então, as nossas células também precisam de energia, né? Então, o que é mitocôndria? São usinas de energia. As mitocôndrias são como usinas dentro da própria célula. Isso aqui fica dentro da própria célula, né? Então, a mitocôndria reage com o gás oxigênio, que a gente respira, em processo comparado com a queima de um combustível. Essa reação recebe o nome de respiração celular, e aí forma o ATP, que é essa adenosina trifosfato, que isso aqui que é a nossa vida. Esse ATP aqui, isso que nos dá vitalidade ou não. Entendeu? Então, o nosso corpo, ele produz, por exemplo, a gente produz em ATP, a cada 24 horas, o próprio peso do corpo. O próprio peso do corpo, é equivalente ao peso do corpo. A cada 24 horas a gente produz a quantidade de ATP em relação ao nosso próprio corpo. Vê como nós precisamos de energia. Por intermédio, olha aqui, então por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual. Aí que tal? Então, como eu penso, vai chegar onde? Nessas usinas, as minhas células, como eu interajo no sangue, e o sangue abastece as células, e quem recebe a energia de fora é a mitocôndria que produz essa energia. O que eu estou pensando, essas mitocôndrias aqui, elas estão absorvendo, elas são acumulações de energia espiritual, em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. A mente transmite ao corpo físico e que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrado ou conturbado, entendeu? Doença ou saúde, ou seja, é tu que adoece ou tu que te cura. Se tu estás sempre negativo, reclamando, não sei o que, está tudo ruim, o que tu estás colocando no teu sangue, na tua linfa, energeticamente falando, o que estás botando na tua aura? Lixo. E tu vai prejudicar. Tu vai te prejudicar. Tu vai adoecer.
Tu vai ficar com doença, vai somatizar. Às vezes não somatiza no corpo, às vezes somatiza em distúrbios, que também tem uma outra estrutura de celular, que são as nervosas, que também são afetadas, são as mais sensíveis ainda. Dependendo do nível de pessimismo, o nível de negatividade, o nível da tua doença, tu interfere lá no teu corpo mental. Que aí tu pega essas células nervosas e aí tu vai ficar desequilibrado mentalmente. Tanto que tem psicose, neurose, para tudo, qualquer tipo de mania, toque, complexo, tudo esse tipo de coisas, assim, ó, são doenças, são carências de energia. Por isso, quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, o que faz o tratamento espiritual? Através do magnetismo, complementa essa tua carência, tapa esse teu buraco, te dá essa energia que tu não tem, que tu foi incapaz, que tu não teve ainda a competência de produzir. Pelo contrário, esculhambasse o teu corpo, esculhambasse a tua vida, afundasse teu próprio, criasse a tua realidade. Essa que é a verdade. Essa que é a realidade. A gente precisa criar a nossa realidade feliz. A gente tem que criar a nossa realidade feliz, nossa felicidade, né? É muito importante. Vamos para frente aqui rapidinho, que está acabando o tempo, né? Vamos passar aqui rapidinho. Então, o que acontece? A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o mal, as provações, sofrimentos, pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispíritas. Nós temos um corpo espiritual. Eu passei agora porque não dá tempo. O corpo espiritual, o que é? É o meu corpo que vai, quando eu morrer, vai ficar aquele corpo ali. É o corpo que vai subsistir, que vai viver nessa outra dimensão que é o plano espiritual. Ali, né, ele também é composto de moléculas, ele também tem tudo isso aí. Né? Então, os sentimentos, tudo que a gente passa na vida, o bem e o mal, as provações, sofrimentos, se for bem suportados, eles vão alterando pouco a pouco essas moléculas perispiríticas e multiplicando as suas vibrações. A gente sabe que quanto maior o movimento, a frequência, quanto maior a frequência de qualquer coisa, significa que produz mais energia, não é assim? Se eu quero acelerar meu carro, eu boto o pé no acelerador. O motor aumenta, né? E o carro anda mais rápido. Não é verdade? Então, a gente pode ativar, tudo que aumenta a frequência, aumenta a energia. Quando a gente está suportando as dificuldades da vida, suportando os sofrimentos que a gente está passando, que a gente não está compreendendo, mas a gente está suportando com coragem, com resistência, com fé em Deus, baseado na prece, sabendo que tudo passa, tendo esperança, não descambando para a descrença. A gente está ativando, dando energia nesse nível aí, ativando aos poucos essas moléculas do perispírito, aumentando as suas vibrações. Então quando a gente desencarnar, a gente vai receber um corpo espiritual super sadio, super rico, super legal, um estado feliz. Entendeu? Com uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Isso é da natureza, da vida. É assim. Por isso que eu estou dizendo, o mais importante que a gente tem que aprender aqui na vida, aqui na Terra, aqui, ó, é fazer escolha. Porque escolher o lixo é o mais fácil. O lixo está ao redor da gente, todo momento a gente vê lixo. É mais fácil escolher um lixo. Garimpar um diamante no meio do lixo precisa de trabalho, persistência, coragem, determinação. Mas esse é o trabalho que a gente tem aqui na Terra. É mesmo diante das dificuldades, encontrar a confiança, encontrar a fé, saber que tudo passa. Quando o Chico estava desesperado lá, estava marcando uma provação difícil, ele pediu para o Emmanuel interceder junto a Maria, e Maria mandou resposta para ele, 2 palavrinhas: tudo passa. Não existe nenhuma terapia mais sustentável do que essas 2 palavras que Maria disse para ele: tudo passa. Incorpora isso na tua vida, bota isso dentro do teu coração. Quando tu olhar teu problema, tu fala assim: tudo passa. E vê a força que tu vai sentir na tua base, vê a força que tu vai sentir no teu coração, na tua alma. Vê se tu vai te curvar diante da dor. Não vai. Porque tu fala: tudo passa. Entendeu? Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o seu perispírito.
tanto mais isento de paixões e moderado seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem sobre o perispírito. Tudo que é de bom reflete no perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. O perispírito rege a vida física, dinamizando a energia vital, né? E tudo que tem ali relacionado. Cada célula do corpo corresponde a uma célula do corpo espiritual. Cada célula do corpo tem uma célula no corpo espírito, no seu perispírito. Entendeu? Por isso que quando eu estou com câncer aqui, eu desencarno com câncer aqui, eu desencarno aqui com câncer, eu chego com câncer do lado de lá. Eu chego com câncer do lado de lá, não tenho dúvida disso. Ah, descansou? Descansou nada, foi para o hospital lá. Vai tratar lá também. A vida continua, a vida continua. A vida não é duas vidas. Ah, eu tive muitas vidas. Não, só tens uma vida. Nós só temos uma vida. A gente tem várias encarnações, mas uma vida só. Deus não deu muitas vidas. A vida é uma só. Então, a vida é um contínuo. Então é o seguinte, ó, então quando eu durmo e eu sonho, eu sou outro. Eu mudo, viro o santo. E quando eu acordo, viro o diabo. Não. Eu sou o mesmo, cara. O que é o sonho? É treino para a morte. Um dia eu vou dormir e não acordo, eu acordo do lado de lá. Assim é a vida. Então a gente não pode ter essa ilusão de que não sei o que. Não. Que vai. Pô, se eu morresse hoje seria bom, porque me livrar de tanto problema. Não, vai o teu problema para lá também. Está na tua mente o teu problema. A tua mente é a tua sombra, não vai. É a tua sombra, tu anda aqui, ela vai junto contigo. Então a gente tem que aprender a viver bem aqui. Né? Então, ó, o perispírito, segundo Kardec, é o princípio de todas as manifestações, todas. Na Bíblia tem uma carta de Paulo aos Coríntios que já falava desse corpo espiritual que Allan Kardec denominou de perispírito. Esse texto dizia o seguinte, vou explicar mais rapidinho porque isso aqui é uma interpretação belíssima sobre isso aqui. Isso aqui é muito profundo, essa carta de Paulo aos Coríntios, né? Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Aqui ele está falando da evolução humana, que a gente nasce simples e ignorante, como diz a doutrina espírita, e a gente ressuscita em glória, ou seja, com o passar do tempo, da evolução, das encarnações, a gente vai para a glória. A nossa destinação é a glória, né? Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Não quer dizer que é uma vida que eu aqui eu estou em... Aqui vou... Não. Isso é um processo, é depuração, né? Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Está aí, está falando aqui de perispírito. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Ou seja, nós estamos hoje na matéria, alma vivente, a alma que vive aqui, para se transformar em espírito vivificante, que não vai mais precisar reencarnar. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Então primeiro tu tem que passar pelas encarnações, depois tu vai te glorificar, tu vai te purificar, num corpo espiritual definitivo. O primeiro homem sendo da terra, o terreno, o segundo homem é do céu. Não é? Qual terreno, tais também os terrenos, e qual celestial, tais os celestiais. Aí ele vai falar de tudo isso aqui, eu não vou entrar nisso aqui, que eu quero passar um filmezinho para vocês, para ver uma experiência, que como o sentimento pode interferir na matéria. A matéria, eu falei de fóton para vocês naquele negócio que o fóton ele é o grande pedreiro do universo, ele dá energia para um, tira de outro, ele faz miséria nisso tudo aí, no mundo das subpartículas, entendeu? Então eu vou passar uma experiência para vocês aqui. Pode passar o filmezinho lá, por favor? Esse cara aqui, ó, Brad Braden, tá? Esse cara é um cientista. Pode botar mais alto, por favor. Isso. All of Western science was based on the principle that what happens in one place has absolutely no effect on what happens somewhere else. And now we know this is absolutely not true. So I'd like to share with you 3 experiments that are absolutely shaping the foundation of Western physics. The first was conducted by a Russian physicist, Vladimir Poponin, in the early 1990s. He came to the United States to finish this series of experiments. And what Poponin did was he wanted to investigate the relationship between human DNA and the stuff our world is made out of, little packets of energy that we call photons, little particles of light, if you want to think of them that way. So the experiment consisted of taking a tube, a glass tube, drawing all the air out of this tube, creating what today we call a vacuum, implying that there's nothing left in this tube. However, we know that there's still something left, these little particles of light.
So Pope then measured the particles to see how they were distributed. Did they fly all over the place inside the tube, or were they all accumulated at the bottom, or what happened with them? Desordenados, né? The results of this part of the experiment were not surprising, because the little particles of light, the photons, were completely random, and this is what they expected. The next part of the experiment is where this gets really, really interesting, because they placed some human DNA into this tube. And the human DNA, when they remeasured the photons, the human DNA had caused the photons to form an alignment. The DNA was having a direct effect on the stuff our world is made of. Então, pegaram um tubo, botaram fótons ali dentro, partículas, fótons, se comportaram totalmente aleatórios, beleza? Tudo aleatório. Quando ele pegou uma partícula de DNA do nosso, DNA é uma partícula nossa, nosso. Botaram ali dentro, o que aconteceu? Ordenou. Ordenou completamente o DNA. Então significa o seguinte: o nosso DNA influencia, o DNA influencia as partículas. As partículas dos fótons estão na base da matéria, na base de tudo. Então, o meu DNA influencia em tudo. Na matéria, influencia. E o que manda? E o que manda no meu DNA? Quem é que manda? É o que eu penso ou é o que eu sinto? O que tu pensa? O que tu pensa, mas o que tu sente é que vai dar o resultado final. O teu sentimento, ele prepondera sobre o seu pensamento. Que ele vai, por exemplo, se eu penso, claro que o pensamento é o veículo, mas se eu penso negativamente, eu tenho resultado. Se eu penso positivamente, eu tenho outro resultado. Eu tenho resultado infeliz ou tenho resultado feliz. De acordo, o pensamento pode ser o mesmo, influenciando. Mas o sentimento é que dá a qualidade. Então o sentimento é que está acima, em termos de poder no universo, o sentimento está acima do pensamento. O sentimento está bem acima do sentimento. Ele prepondera. Pode tocar lá, faz favor. This is precisely what ancient spiritual traditions have always said. That something within us has an effect in the world around us. The second experiment is a fascinating experiment. It's a military experiment. And what they did, in essence, was they took some human DNA, some scrapings from the tissue of inside the mouth of a donor or a volunteer, and they placed this DNA in a device that could measure its effects in one room of the building, while the donor that the DNA came from is in another room in the same building. And what they did was they subjected the volunteer to what they called emotional stimulation that would elicit genuine responses of emotion, of joy or sadness or fear or anger or rage in one part of the building, and they were measuring the DNA to see if the DNA would affect to the donor's emotions. Now, why would it? In Western physics today, there's absolutely nothing that suggests that that DNA is still linked to the donor on the one hand. And on the other hand, as they conducted these experiments, what they found was just the opposite. What they found was that when the donor was having his emotional peaks and valleys in one room, the DNA was having its emotional peaks and valleys in another room at exactly the same time. So the third experiment was conducted again in the early 1990s by the Institute of Heart and Math, a pioneering research organization based in Northern California that are exploring the human heart is much more than simply as a pump that moves blood through our bodies. And although our hearts do precisely that, it may be the least of what our hearts do. They're discovering that our hearts are the strongest magnetic field in our bodies, and the electromagnetic field that is produced by our hearts has an effect that extends well beyond our bodies. So they designed an experiment to test precisely this theory. There's no surprise, they took some human DNA and they isolated the DNA and asked individuals that were trained to feel what are called coherent human emotions, very clear emotions of love, appreciation, compassion, or anger, rage, and hate, to have those feelings on demand. And as the people who were trained to have the feelings did so, they measured the way the DNA responded. And what they found was this. They found that in the presence of appreciation, love, compassion, forgiveness, the DNA
became tremendously relaxed. And just the opposite is true as well. In the presence of anger, rage, hate, jealousy, DNA was tightened like a little knot. Well, each of these three experiments was interesting unto itself. When you put them all together, however, rather than being interesting, isolated experiments, they begin to tell a story. And the story looks something like this. The first experiment, Vladimir Poponin's experiment, said that the DNA in our bodies has a direct effect on our world, on the physical stuff our world is made of on the energetic level. The last experiment shows that human emotion has the ability to change the DNA that's having an effect on the world around us. Muda o DNA. And the middle experiment, the one that was conducted by the United States Army, shows that whether we're in the same building or 400 miles apart, the effect is the same. We're not bound by space and time. And as a matter of fact, the results of the experiments are saying precisely this, that you and I have a power within our bodies that is not bound by the laws of physics the way we understand them today. Ancient traditions not only recognized this relationship, they invite us one step further, and they left precise instructions in terms of how we apply this in our lives. In the late 1980s, I was an engineer working in the defense and aerospace corporations. I began exploring these concepts as an engineer, looking in the world around me to understand the history of those who have come before us. And it is that thinking that led me into the journeys of some of the most amazing places in the world, from the temples in Egypt, the Andes Mountains in Bolivia and Peru, into India and Nepal, the highlands of central China and Tibet, all through the American desert Southwest, searching for information and clues that would help us to understand how we relate to the world and how we can use this power of feeling, this power that speaks the language of the world around us. And this is precisely what the abbot in Tibet was describing to us. He was describing a mode of prayer that's based in feeling. And he said, we must feel the feeling as if the prayer has already been answered. And in that feeling, we are speaking to the forces of creation, allowing the world to respond to us, allowing this field, the quantum hologram, the mind of God, to respond to us with what it is that we are feeling within our hearts. So, rather than praying and feeling powerless in a given situation, dear God, please let there be peace in the world, this mode of prayer invites us to feel as if we are participating in that peace. Just 1972, 24 United States cities were used to conduct an experiment where people were trained to feel the feeling of peace in a very specific manner, and they were strategically placed in these cities. Each city had populations over 10,000 people. And these were documented in some of the very well-known TM studies that were done back in the early 70s. And what happened was, during the time that the people were feeling the feelings of peace in the community around them, beyond the buildings where they were having their experience, the communities experienced statistically measurable reductions in crime. Violent crimes against people, traffic accidents declined. In some cities like Chicago, where the stock exchanges, the stock market soared while peace was in place. And when they stopped their prayers, all those statistics reversed. And they did this time and time again. And it is so precise that we now know, the statisticians were able to determine precisely the number of people that are required to kickstart, to jumpstart this kind of an effect. So I'll share the formula, and then I'll describe what that formula means. The effect is first noticed when a certain number of people are participating, and that number, the minimum number, is the square root of 1% of a given population. So what does that mean? If you have a city of 1 million people, for example, you take 1% of 1 million on your little calculator, and then you take the square root of whatever that 1% was, and that number tells you how many people are necessary, the threshold number, to begin the effect. Obviously, the more people that participate, the greater the effect. For a city of 1 million people, that number is only about 100. In a world of 6 billion people, the square root of 1% of the given population is only about 8,000 people.
Pode parar. Had the opportunity during that time to see some video footage of the healing of a 3-inch diameter bladder cancer inside the body of a woman who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. She had gone, as a last resort, to a medicineless hospital in Beijing, China. So in the video documentation, the film shows a woman lying on in a hospital room. She's fully awake, she's fully conscious, she believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split-screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen, we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body and with the feelings in their bodies. And what they do is they begin to chant a word that to them they've agreed upon, that reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves, on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes real time. It's not like time-lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds and something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. Her body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings that they were having. Pode parar, tá? All they were feeling was the feeling of what it feels like. Isso. Então, gente, só queria para encerrar, já entendeu o tempo. Vocês vejam que essa última experiência ali, 3 pessoas falando treinadas, claro, para sentir a cura dela, estavam simplesmente se colocando no lugar dela e se sentindo curadas. Essa é a técnica. Olhavam para ela estava com câncer, me sentindo curada. E começaram a falar, passou, já não tem mais, estou curada. Falando, repetindo, 2 minutos e 40 segundos. Elas tiraram um tumor daquele tamanho ali. Isso em Pequim, na China. Tá? No nosso mundo ocidental, isso aí não existe para os médicos. Eles vão dizer que isso aí não existe, mas existe. São experiências que acontecem, que estão acontecendo no mundo. Para mostrar o poder da mente e do sentimento. Porque só querer, eu quero que tudo fique, eu quero que tu fique boa, é uma coisa. Eu te enxergar boa é outra. Entendeu? Se eu te enxergo boa, eu estou transmitindo a energia da cura para ti. Então, como ele falou ali, quando tu faz uma prece, se tu coloca assim, meu Senhor, me livra disso aqui, tu está te colocando numa situação de perda. Tu tem que te enxergar já na posição que tu queres. Quando tu te enxerga como se já acontecesse. Então, teu sentimento é tão forte. Tu viu que aquelas partículas de fóton ali, quando colocaram um DNA, elas se alinharam. E naquela do coração, que conforme o sentimento mudava o DNA. Então, o sentimento prepondera sobre a forma do DNA e o DNA prepondera sobre a matéria. Então, o que a gente pode conseguir? Tudo. Quando Jesus falou assim, vós sois deuses e fareis muito mais do que eu fiz, ele estava falando sobre isso aqui, que nós estamos começando a descobrir, estamos começando a entrar na era do Espírito, na era da esperança, da alegria, na era do não medo, da segurança, do amor, da compaixão. Como disse aquele tibetano lá, que ele visitou, o Greg Braden lá, ele visitou um monte tibetano e perguntou qual é o princípio da vida, assim, é sentir o sentimento. Sinta o teu sentimento, seja verdadeiro contigo, seja tu mesmo em todos os momentos, porque tu és uma pessoa maravilhosa. Todo mundo aqui é uma pessoa maravilhosa. Todos nós temos coisas lindíssimas dentro de nós. Basta que nós acreditemos, basta que nós olhemos para nós como luzes, como formas de expressão de Deus, claro, carregamos ainda todas as nossas imperfeições, todos nós carregamos o manto, mas não é me prender nelas, é empreender no bom. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para frente. Quando a gente olha para trás, a gente se prende na culpa, no remorso. Isso são doenças, são energias tóxicas, estagnadas, que nos paralisam, que nos deixam com medo, inseguros e nos fazem adoecer.
Não, se eu olho para frente com esperança, com alegria, sabendo que tudo que eu fiz de errado, não é nada, é insignificante no bem que eu posso fazer. Então, meu amigo, eu tenho uma carta de crédito de Deus na minha mão, que eu posso pagar qualquer dívida que eu quiser. Basta eu querer. Eu posso ser melhor de hoje em diante, eu posso ser uma pessoa muito melhor e me esforçar para ser melhor cada vez mais. Lutar para ser melhor. E isso vai fazer a diferença na vida de todo mundo. Na vida de quem gravita em teu redor, na tua vida, na vida da tua mãe, do teu pai, do teu filho, todo mundo vai ficar feliz. Façam isso, sejam fortes, sejam vocês mesmos, sejam partículas divinas, sejam manifestações de Deus. Deus nos criou para brilhar, Deus nos criou para sermos felizes, para sermos esse foco luminoso do amor. Eu mostrei como tudo começou, como a formação das galáxias, mostrei o mundo subatômico. É claro que o tempo é muito curto para fazer uma palestra desse tipo aqui, precisava mais tempo para explicar melhor. Mas é isso, a vida é isso aí, a vida é energia, a vida vibra na energia. Então a gente não pode esquecer jamais disso, que o amor é a força superior de tudo. Tá bom? Obrigado a todos. Vamos fazer a peça? Obrigado. Obrigada, Paulo. Só lembrando, agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, que é o